Então, reflexão da luz e espelhos planos. Então, vamos falar desse tópico e usar um pouco do laboratório PET. A reflexão da luz ocorre quando os raios de luz incidem na superfície que separa dois meios e retornam ao mesmo meio original. Então, ele bate num objeto e retorna. Então, esse objeto, em geral, é um espelho. Se tivermos um espelho plano e polido, né, com grande poder de reflexão, a luz sofre reflexão regular, ou seja, é uma reflexão especular, seguindo todo aquele princípio da propagação retilínea. Ela também pode ser através de uma placa de vidro, cuja superfície posterior é pintada com uma fina película de prata, que é a superfície refletora. Então, para haver reflexão da luz, com grande poder de reflexão, nós temos que ter essa superfície polida que nós chamamos de espelho. Por isso que nós conseguimos nos ver. Mas todos nós refletimos luz, já que somos fontes secundárias. Então, você tem aqui algumas situações, né, que você observa que uma camada escura vai absorver a luz e uma camada, como foi dito, com uma superfície reflectora, ela reflete a luz. A maioria das superfícies, né, elas refletem a luz em todas as direções e sentidos. Então, a gente consegue ver o professor, consegue ver tudo, porque a luz é refletida em várias direções. Mas, no espelho, né, o espelho plano, há uma reflexão angular. Não é à toa que aqui eu consigo, no lugar, eu olho no espelho e vejo o outro, né? Que está, de repente, atrás de um anteparo. Então, a gente consegue olhar usando a reflexão regular. Existem também as reflexões irregular, difusa ou difusa, né? Então, tem aí, ó, mas quando isso você tem uma superfície irregular. No nosso caso, nós vamos estudar agora os espelhos. Para estudar o espelho, vamos ter as leis. A primeira, o ângulo de incidência que o raio incide sobre um espelho, né, em relação à normal, que é essa linha aqui, ó, normal, vocês conhecem o vetor normal, aqui é a linha normal, a linha perpendicular à superfície, né? Esse raio de incidência, esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O I é igual ao R, é a primeira lei, certo? Mesmo numa superfície curva, você tiver um ponto tangente, você consegue ver essa mesma regra. A segunda lei, a sua observação, ela é válida para espelhos planos, curvos e para qualquer tipo de superfície refletora. A segunda lei, o raio incidente anormal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. Olha um plano que você está visualizando aqui. Ele não vai para um lado, o raio chega de um lado e vai para o outro. Ele segue o mesmo plano. O desvio na reflexão da luz é definido como sendo o ângulo D entre o prolongamento do raio incidente e o raio refletido. Olha aqui. Se não houvesse a superfície refletora, ele teria seguido aqui esse prolongamento. Mas tem a superfície, ele sobe. Então, aqui é um desvio, que é o nosso D. Então, o cálculo do desvio, que contém o raio incidente, pode ser encontrado por essa fórmula. 2i, 2 vezes o raio incidente mais o desvio é igual a 180. Ó, 2, porque aqui a gente consegue fechar, né? Um ângulo de 180. Ou 2 vezes o raio incidente, não, 2 vezes esse raio aqui, que eu chamei de R, mais o Dzinho vale 180. Características de imagem no espelho plano. O espelho plano está aqui no meio, você vai ter uma imagem, que você pode olhar para o espelho, você tem uma imagem lá. É uma imagem virtual, certo? Então, chamada de imagem virtual. Tem características, né? Quais são? Né? Vamos discutir agora essas características. Uma delas é a simetria em relação ao espelho. Ou seja, a distância do espelho até o objeto é a mesma para a distância em relação
a sua imagem virtual. Dzinho aqui, Dzinho cá, certo? O objeto ao espelho é a mesma distância que a imagem ao espelho. Estão contidos numa mesma reta perpendicular ao plano. Então, um ponto imagem tem a mesma distância, está sempre atrás do espelho, né? É virtual, pois não pode ser fotografado ou filmado através do espelho. Então, vamos lá para a altura do objeto é sempre igual à altura da imagem. E a imagem é reversa ou revertida. Troca-se a direita pela esquerda. Isso é muito comum, né? Você está olhando para o espelho, toca no lado direito do seu rosto, a imagem virtual sua está tocando no lado esquerdo. Você tem que visualizar. Se você trouxer uma palavra, amor, você vai ver lá Roma. Então, isso é interessante no espelho, né? Característica do espelho. Se o objeto for um ponto, aí altera algumas questões, né? Ela é simétrica, é o ponto, o objeto e a imagem estão à mesma distância, e a reta que os une forma um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho. Então, você vai ter essa característica, né? É um ponto, objeto, né? Ela é simétrica. Se o objeto não está em frente ao espelho, deve-se prolongar o espelho conforme a figura acima. Então, se ele não está, olha aqui, você tem que prolongar o espelho, né? Trazer o espelho. Se o objeto for um corpo extenso, a gente vai analisar corpo extenso, tá bom? Você localiza a imagem de cada um dos infinitos pontos do corpo extenso, de preferência os pontos extremos, o pezinho e o OK. Então, na esquerda você tem o objeto, na direita você tem a imagem. Então, você vai olhar os pontos extremos, P e Q, na imagem, P'linha e Q'linha. Aqui o espelho inclinado com 45 graus, a pessoa aparece lá em cima, né? Ó, essa figura do meio aparece lá em cima. E aqui um objeto com uma característica geométrica, ele estava apontando dessa forma e aponta para dentro. Estava para fora, ficou apontando para dentro. A palavra boca ficou invertida, né? Chico ficou a imagem, nesse caso aqui, o objeto e imagem estão iguais, porque ó, estão ligados a esse espelho nessa posição. Mas o objeto e imagem, em geral, eles têm essa reversibilidade. A translação, então, quando um corpo se aproxima ou se afasta do espelho, com a velocidade v em relação ao espelho, sua imagem se afasta ou se aproxima do espelho, com a velocidade v em relação ao espelho. Então, até a velocidade são iguais. Então, a ideia do espelho é uma ideia de quê? De reflexão da luz. Por isso que se estuda espelho, porque ele reflete a luz, respeitando esse princípio. Por exemplo, um desses é a da translação. Então, a ideia do retrovisor, né, é uma ideia muito segura, né? O retrovisor, ele vai indicando também a translação da luz, porque ele consegue visualizar, você consegue visualizar o objeto diminuindo de tamanho, por exemplo. Então, olha aqui, enquanto o espelho do carro se desloca com a velocidade d', a imagem da árvore se desloca a tamanho 2D. 2D interessante, porque você está se distanciando do objeto. Então, a distância sua para o objeto está sendo somada à distância anterior do objeto a você. Então, temos essa característica. Com os deslocamentos ocorrendo ao mesmo tempo, a velocidade da imagem da árvore é o dobro da velocidade do carro. Então, é interessante observar isso. Então, você está olhando para o seu retrovisor e você visualiza que a imagem da árvore é o dobro da velocidade do carro. Rotação, pessoal, outra característica, né? Quando o espelho plano gira em um ângulo lambda em torno do eixo normal ao plano de incidência, o raio refletido gira no mesmo sentido de um ângulo θ, que é o dobro do que o espelho girou.
Olha aí, mesma situação. Você tem aqui um raio incidente, um raio refletido. Se você cria uma rotação, você desloca esse espelho, né, num ângulo alfa, um ângulo giro. Então, o raio incidente, ele teve um prolongamento e vai ter um segundo raio refletido. Então, o prolongamento do primeiro raio estava aqui, o prolongamento do segundo raio estava aqui. Só que quando o ângulo dobrou, desculpe, quando você criou um ângulo a mais, esse ângulo, né, vai ser o dobro do que o espelho girou. Então, onde é que a gente visualiza esse ângulo beta? Está aqui o beta, tá vendo? Ele vai ser o dobro do, do raio refletido. Então, aqui o segundo raio refletido e o primeiro raio refletido formam beta. Esse beta vai ser o dobro em relação ao gama, que é o ângulo que você girou o espelho. Estou vendo o gama aqui, mas é alfa, né? Desculpe. O alfa, você girou, vamos dar um exemplo. Se eu girar aqui 30 graus, o beta aqui vai ser 60 graus, né? Que é a diferença entre o primeiro raio refletido e o segundo raio refletido. São características voltadas aqui para o comportamento do raio. O campo visual de um espelho plano. Né? O que a gente tem no espelho plano é o campo visual. Então, primeiro, né, você tem que há uma equidistância, né? O e O' tem a mesma distância para o espelho. E ao analisar o espelho para ver o campo visual, né, você tem que ver que você tem uma região do espelho ali, ó, que está sendo influenciada pelo seu olhar. Né? Você está olhando, ó, o observador, você vai traçar duas retas que tangenciam as extremidades do espelho. Tá, como está aí? Forma um triângulo, né? Então, essas duas retas indicarão a região que você consegue enxergar através do espelho, o campo visual. Ah, no caso aqui está em verde. Portanto, o observador enxergará qualquer objeto que esteja localizado dentro da região verde. Então, ele vai conseguir visualizar tudo que está aqui sendo refletido. Então, aqui nós temos como localizar a imagem do objeto P visto por um observador, por meio de um espelho plano. Então, vamos ver aqui, ó. Então, você está vendo o espelho, tem um observador, tem um objeto, né? Primeira etapa. Você vai prolongar o espelho para chegar até na questão você conseguir marcar a equidistância entre a imagem e o ponto que você está, o objeto, né? Segunda etapa, unir uma linha pontilhada até o olho do observador. Você vai marcar aqui essa linha pontilhada. A partir disso, você pode traçar um raio que, partindo do olho do observador, chegue até P, né? No caso aqui, o raio está saindo de P para o olho. Então, essa linha aqui, você vai prolongar, já está prolongada, você formou aqui um triângulo aqui, tá vendo? Os olhos do observador, então ele vai ter a imagem de P e P', que é o prolongamento. Você desenhar rapidamente a localização da imagem. Você recapitulando, você prolonga o espelho, né, para conseguir marcar os dois pontos, depois você faz o prolongamento da visão até a imagem, e depois você faz o raio do objeto até a visão. E a altura do espelho, como é que seria a partir do chão? O que você pode ver para o corpo inteiro? Será que ele tem que ter, né, que altura, né? Olha aí. Então, a depender da distância, você pode ver ou não o seu corpo, né? Então, a altura aqui, você vai ter que fazer um pouquinho de geometria também, né? Os triângulos OMN
esse triângulo aqui da esquerda, de cinza, tá bom? Olha o que acontece. E o triângulo OB', O, aqui temos o B', o A' e o O, que é esse maior. Olha aqui. Então, você tem dois triângulos. O maior, que vai... essa barra preta aqui, ó, até o olho do observador, certo? Que a imagem está aqui do lado direito. Então, a gente pode entender se eles são semelhantes, e dessa semelhança tiramos o tamanho mínimo do espelho MN, esse pequeno aqui que está aqui na parede. Então, H sobre MN, H é a altura do observador, está para MN, assim como 2D, que é a distância aqui, está para D, fazendo uma relação. Então, MN vai ser igual a H sobre 2, porque 2D equivale a H, tamanho mínimo do espelho, para que a pessoa se veja de corpo inteiro. Observe que a altura mínima do espelho é sempre a mesma, independente do fato de a pessoa estar a uma distância de D, 2D, ou por o que for. Então, assim, a imagem da pessoa encontra-se ajustada ao tamanho do espelho, independente da distância que ela encontre do mesmo. Mas, à medida que a pessoa se afasta do espelho, sua imagem também se afasta, dando a impressão, devido ao ângulo visual, que ela parece menor, mas continua sempre ajustada ao tamanho do espelho. E aí nós temos o simulador, né? PET, que você pode fazer aqui umas simulações em relação ao espelho. O espelho plano. Então, você tem aqui o laboratório PET, então você pode escolher lente ou espelho. Vamos para espelho, né? Então, esse aqui já não é um espelho plano, né? Que é um espelho côncavo. Então, vamos partir para o espelho plano. Então, aqui vocês veem alguns princípios. Ó, quando eu distancio o objeto, há um distanciamento também da imagem. Quando aproximo também. E o espelho, ele tem aqui, a gente pode ver aqui, esses raios aqui são os raios marginais, nos extremos e no meio. Posso ver apenas o raio principal, bem no meio. Posso ver apenas o margem, todos a radiação. Essa aqui dificulta a interpretação. Né? É melhor usar o marginal, que a gente consegue ver. Observe. A luz está sendo refletida de que forma, né? Olha aqui, se tivesse alguém aqui, um observador, né? Seria ótimo, né? Mas observe, olhe como está sendo a imagem, né? Primeiro, ela está sendo projetada na mesma distância. Se quiser marcar aqui, ó, consegue visualizar aqui a distância, né? Ó, 20. A régua está muito grande, né? Bom, e aqui você tem a propagação retilínea da luz, né? Vamos botar aqui um pinguim. Olha aqui. Então, é possível também alterar aqui o tamanho do espelho, né? Com isso, você consegue aumentar ou diminuir, né? O espelho e aumentar a imagem que ele gera. Aqui tem os nomes, objeto, espelho, imagem virtual e o plano secundário. O plano secundário é caracterizado aqui por uma variação da posição da análise do seu objeto, já que ele é um objeto meio extenso, tá vendo? Aqui você consegue ver o objeto da seta. A seta é interessante. Aí você consegue ver, tirar aqui o secundário. Você vê caracterizada a imagem, né? Com mais facilidade você vê como você vê a imagem virtual, seguindo aqueles princípios da distância. Aqui eu posso variar a altura.
Posso variar a altura do meu... Vamos tentar fazer com que ele desapareça. Olha aqui. Só quem está aqui nesses raios aqui embaixo que consegue ver a imagem. Né? Se eu tivesse um observador aqui do lado dessa seta, ele não estaria vendo a imagem no espelho. Teria, ó, o reflexo segue essa região aqui. Então, se eu quiser ampliar essa região, tem que aumentar o espelho, ó. Aí eu consigo uma pessoa que está aqui ver o reflexo do espelho, né? Que é essa figura aqui. Agora, ó, menor a figura, eu consigo ter uma abrangência bem maior. Então, o espelho plano é muito importante. Mas para que característica da luz nós estamos falando? Reflexão. Por isso que é muito importante essa característica na luz. Até a próxima, então.